Tudo bem? Tá me escutando bem? Bem, e você? Tudo jóia. Que bom, quanto tempo, né? E a gente só se A encontra gente nas vê. lives, né? Só, mas é bom, né? Nossa história é bem interessante, né, Deia? Porque a gente se conhece, a gente fez a mesma turma e não se conheceu na mesma turma de formação em humanoterapia. Sim. E depois a gente se encontrou no Mano Master e depois no curso de Odu. E aí E para quem surgiu os nossos encontros. nossos encontros. E para quem não sabe, a Ju está em Curitiba e eu estou em Santos, São Paulo. E a gente sempre está aí Exato. fazendo as nossas lives, né? E trazendo alguns conteúdos para as pessoas, para nos conhecerem, né? E para também compartilhar algumas ideias, quem quiser, né, tiver presente, quiser conversar também, trocar ideias com a gente está aberto a tudo isso. Isso, isso. Eu estava aqui falando que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a culpa, como lidamos com a culpa, que sentimento é esse, o que que acontece, né? Sim, lidar com a culpa, né? O que seria a culpa, né? A culpa é aquele remorso, né, que a pessoa sente por ela ter feito algo, que ela acha que ela acreditava estar certo, mas ela viu que não estava nos padrões, né? O que você acha, Ju? É, ela vem geralmente quando a gente. Só um pouquinho. Eita, calma. Fiz uma bagunça aqui no meu computador. Então, ela vem geralmente quando a gente se arrepende de algo que a gente fez, ou porque realmente sente que fez errado, ou porque fica em dúvida, né, daquela forma que agiu, se deveria ter agido daquela forma ou não. Então, vem a culpa, e aí vem aquela questão da responsabilidade. Será que se sente responsável, né, por algo e acaba sentindo a culpa? E aí é uma coisa interessante, porque às vezes a gente não consegue perceber se realmente é nossa responsabilidade ou não. Né? Diferenciar isso é importante, né? Para quem lida com a culpa, saber se aquilo é algo seu, né? Responsabilidade sua, ou se é algo externo, porque muitas vezes a gente não consegue controlar o que está no externo. E fica tentando controlar e acaba se cobrando muito, e aí entra naquela coisa da culpa, que eu não devia ter feito desse jeito, eu não devia ter feito assim, ter falado isso. Isso tem muito a ver também com as crenças que recebeu, né? E aí vive sempre seguindo certos padrões, né? Então, seguir aqueles padrões que recebeu das crenças, ou padrões até morais que são universais e acha que está fazendo errado. Então, ela traz para si, às vezes, culpas que não são delas, né? Que você está falando. Mas ela sempre se acha que é a responsável de tudo aquilo. Mas tem muito também do que ela veio recebendo, né? Do que foram colocando nela dessa responsabilidade de que ela tem que estar sempre ali correta. E aí tudo, às vezes, a pessoa se culpa por tudo, por qualquer ação, né? Traz uma pessoa muito insegura, né? Sim, é esses estigmas, esse padrão que a sociedade às vezes coloca e acaba impondo um pouco de culpa, é, de como ter tudo perfeito, como atender a tudo e a todos. Então, tudo isso são questões em que a gente se coloca uma responsabilidade que não é nossa e acaba sentindo essa culpa. Pode ser uma culpa leve, pode ser já uma culpa, né, algo mais avançada, e tem que pesar. E Oi, olá, ó, todo mundo Denis dá oi falando. para todo mundo, né? Tá todo mundo aí, olha lá. Oriates, que saudades, né? Dos desenhos dele, né? Do Dudu.
né? Torquato também estava Transporte. aí, Silvana, Mônica, todos que estão aí. E aí, vocês já sentiram muita culpa? Como que tá esse coraçãozinho aí? Como que vocês lidam com a culpa, né? O não conhecimento de si também influencia bastante, né, Leia? Porque quando a gente não conhece quais são as nossas sombras, fica mais difícil lidar com o nosso comportamento, ter um equilíbrio no dia a dia. Então, e aí muitas vezes a gente começa a justificar certos comportamentos, ah, é por causa do signo, é por causa do ascendente, porque nega aquela essência, nega aquele Sim. lado que talvez a pessoa tenha uma visão mais negativa. Mas a gente oscila nessas duas polaridades, né? No positivo e no negativo. Então, assim, a falta de conhecimento de si também dificulta e é um fator que agrava bastante quando a gente está ligado a esse sentimento da culpa. E a raiz daquilo é aquela pessoa que vive assim, ah, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito isso. Será que ela deveria mesmo ou não? Porque nós estamos aqui para experienciar as coisas, né? E nem tudo vai dar certo na nossa vida. Então, tem certas coisas que a gente vai fazer e não vai dar certo, mas tá tudo bem. Tá tudo bem não dar certo. Isso leva para a gente como uma experiência. Então, eu vi que aquele caminho não era o correto para aquela situação ou para mim. Então, é, mudar o caminho e tá tudo bem. Não ficar, eu não deveria. E a pessoa acaba vivendo no passado. Ela para de viver no presente. Ela vai para o passado, porque ela fica remoendo aquela situação que ela não deveria ter feito. E aí ela vai se culpando, é essa questão que vai sempre, né? Aí ela vive frustrada. E aí, essa pessoa que se prende a esse passado com culpa, com algo que ela traz, pessoas que carregam muita culpa têm fortes tendências a se tornarem ansiosas ou depressivas, né? E a ansiedade, ela vai, nesse movimento, ela vai remoer tudo que está no passado, vai, no momento atual, vai ficar com vergonha do que fez, do que aconteceu, que não poderia ter agido daquela forma, né? Sem se auto-perdoar. E aí ela já sofre com as possíveis causas de decisões que ela quer tomar ou de coisas que ela quer fazer. Então, isso só potencializa essa ansiedade, Então, esse a sentimento culpa de é isso culpa. aí que você está falando. A culpa leva a pessoa a ficar travada na vida. Porque como ela fica parada naquele passado que ela fez algo que ela acha que é errado e acha que não deveria ter feito, e aí vai se culpando, que leva ou a ansiedade ou a essa frustração constante, ela é uma pessoa que ela acha que ela não é aquela pessoa que ela deveria ser na vida. Então, ela vai também se colocando para baixo. Vai vindo a estima dela, a baixa estima, né? Ela vai constantemente estando deprimida, né? Vai havendo um desequilíbrio emocional, ela vai se tornando impotente, triste, ela vai estar desapontada com ela mesma, ela começa a não acreditar no que ela é capaz. E aí Sim, achar que sempre o outro é melhor. é. E tem um lado positivo, porque, assim, a gente, em algum momento, todo mundo já sentiu culpa, e isso é natural, é um sentimento, ok. Mas tem uma culpa saudável, né? Aquela culpa que você olha e fala, poxa, não ficou legal assim, não devia ter feito dessa forma, acho que eu poderia ter feito de uma forma diferente. E essa culpa, ela vai lá e encoraja a pessoa a ou se pedir perdão e liberar esse peso, não a carregar, né? Se desculpar, a
a remanejar, readaptar e fazer emendas no que ela precisa ajustar. Até refletir, né, na forma como ela agiu, no que é melhor para o futuro dela e fazer essas mudanças. Então, isso é uma culpa saudável. Aqui a gente está falando de uma culpa em que ela vai para um lado e muitas vezes a gente não consegue lidar com ela como algo saudável, né, porque a gente não reconhece, não aceita ou faz justificativos, e aí a gente vai para um lado de começar a guardar, né? Guardar esse passado, guardar esse peso, carregar erros do passado que muitas vezes, naquele momento, foram as melhores escolhas que a gente poderia fazer. Não tinha como ser diferente. E aí não aceita esse passado e fica carregando essa culpa. Ai, mas se eu tivesse estudado para tal coisa, minha vida seria diferente. Pois é, mas não deu. Então, esse auto-perdão, eu acho que ele está bem relacionado com a culpa, né? Com a forma que a gente lida com ela no dia a dia. Sim. Quando a gente não se perdoa, a gente se cobra muito, a gente se crucifica mesmo. E é não guardar, é assim, como lidar, né, com a culpa. Se eu sentir culpa, é não colocar lá dentro e procurar verbalizar isso com alguém, com alguma pessoa, para que ela seja ajudada a verificar se ela teve muita culpa mesmo, e para ela digerir essa situação. Mas tem muitas pessoas que guardam, né? Que sentem vergonha, que guardam, não vou falar sobre isso, e aí começa a querer desviar do assunto, querer não estar naquela situação, porque não quer relembrar daquilo, e vai guardando, aí o tempo vai passando e aquela culpa fica lá guardadinha. E aí vai criando situações na sua vida, porque ainda tem alguma coisa para ser resolvido. E aí por isso que vai causando na pessoa esses desequilíbrios emocionais, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Ela tem uma culpa lá guardada, aí ela se sente impotente, ela está triste, ela vai desviando do assunto, e aí ela não acredita mais nela, aí vai baixando a autoestima, e aí? Aquela bola de neve vai crescendo. Vai crescendo por quê? Porque ela não verbalizou, porque ela não quis enfrentar. O importante é você querer, tá, eu acho que eu fiz alguma coisa, tá? Eu estou me sentindo culpada, então vamos olhar para isso. Olha para a situação com leveza e o que eu posso fazer então com isso nesse momento? É o que você falou. O que ela fez, ela estava tentando fazer o melhor dela. Então, olhar para isso, tipo, tá errado. Então vamos melhorar. É um aprendizado. Levar a culpa e transformar ela num aprendizado. Né? Como que eu posso lidar com essa situação agora? E isso a pessoa vai crescer muito se ela enfrentar. Sim, sim. Muitas vezes a gente, eu acho que a gente tem que imaginar. Na verdade, a gente imagina, a gente sabe, a gente não, na hora da reflexão, de trazer isso para dentro e refletir, a gente tem dificuldade. E a gente, todo mundo, tá? Eu, a Andrea, todo mundo tá aí. Então, cada um tem um jeitinho de ser, né? Alguns são mais espontâneos, outros mais tímidos, outros mais bocudos, despojados. E muitas vezes a gente age. Vamos pegar uma pessoa, né, que tem um temperamento mais forte, assim, uma pessoa com um temperamento fogo. Ela vai agir ali em alguns momentos no impulso. E se ela não souber olhar para esse lado mais quente da personalidade dela, ela pode se julgar muito. E a gente faz muito isso, né? A gente se julga, a gente se cobra, se condena por muitas coisas. E ela, ai, porque eu não poderia ser assim. Mas, gente, não dá pra gente ser diferente daquilo que a gente veio para ser. O que dá é pra gente equilibrar. Equilibrar todo esse nosso lado
que a gente, às vezes, não tem a total percepção de como que ele funciona. E nisso, eu acredito que tanto a psicanálise quanto a audiologia ajuda muito a gente a olhar para esse nosso lado, né? Para não levar a gente para esse caminho. Porque para a gente lidar com a culpa, tem que fazer uma análise mesmo. Em quais situações eu me sinto culpada? É na relação com meus pais, no meu trabalho, é no meu relacionamento, aonde eu estou carregando essa culpa? E aí, se existe essa culpa, como que eu vou lidar com ela? Claro que tem algumas dicas aqui, a gente vai passar, mas assim, é preciso entender o porquê. E o autoconhecimento e desenvolver a nossa inteligência emocional é o que mais vai ajudar a gente separar, né, aquilo que não é meu, aquilo que é do outro, aquilo que realmente é meu, e aí eu posso melhorar ou não posso, como que eu vou equilibrar isso, para que a gente não carregue essa culpa. Sim, e um dos pontos também é que a gente se desaponta, né? Que a gente acha que a gente é perfeito, né? A gente tem aquela visão que a gente é perfeito e infalível. E aí, quando a gente vê que deu uma escorregada ali no tomate, né? Fez alguma coisinha, aí o primeiro, a coisa é a gente jogar para dentro que, nossa, eu não poderia ter feito isso, porque no nosso inconsciente a gente é perfeito. Sim. Então, a primeira coisa é aprender a se perdoar, né? É a lidar com os seus próprios erros. É isso que você está falando na terapia, né? Na psicanálise, no conhecimento, que nem nós trabalhamos com o mapa de Odu, né? A pessoa ter um autoconhecimento para saber como ela funciona, como que ela lida com as situações, ela vai aprendendo, tipo assim, olha, eu sei que eu fiz isso aqui, mas e como eu posso melhorar isso? Então, lidar com os erros. E aí, a Sim. perdoar e não ficar sendo ali, se maltratando, né? O problema é a pessoa ficar se maltratando todo dia. Nossa, eu fiz isso, eu acordo, eu fiz isso, aí vou dormir falando que eu fiz isso, e ela está sempre sendo a pior de todas. Isso, esse auto-perdão para esse sentimento é importante para a gente digerir, né? Digerir aquela situação, digerir as nossas emoções. Principalmente tem algumas pessoas que não gostam de lidar com conflitos. Tem alguns temperamentos, alguns caminhos que são pessoas mais quietas, mais sentimentais, né? Mais magoáveis. Sim. E aí, se ela não se, ela vai ficar remoendo aquilo. Então, esse auto-perdão vai ajudar a aceitar os erros, como você falou, desde pequenos, né? A gente é cheio de defeitos, sair dessas neuras que tudo tem que ser certo, que tá sempre, tudo tem que estar sempre perfeito, né? Ser realista, trabalhar a questão. Será que isso é mesmo real? Isso aconteceu? Ou eu estou sentindo que eu me comportei de determinada forma e aí estou achando que e criando ilusão na minha cabeça? Tudo isso ajuda a lidar com para praticar o pensamento positivo, né? Sair daquele e se isso, e se aquilo outro. Uma coisa importante também é a gente lidar com isso e, assim, mostrar para o outro que eu não sou perfeito, eu sei que eu errei, mas, assim, buscar qual é a maneira de você se elevar, né? Porque o ser humano sempre vai se colocando para baixo, né? Sempre se coloca no negativo e sempre acha que o outro, né? O jardim do outro é mais bonito, né? O outro é melhor, o outro pode tudo. A gente erra constantemente porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos sim para fazer escolhas e às vezes a escolha não são as melhores naquele momento. E está tudo bem. Um exemplo simples, a gente acorda todos os dias fazendo escolhas, a todo momento. Se você sai, se você dirige, e você tem que chegar a um determinado lugar, você vai fazer um caminho. Se você fizer aquele caminho,
e chegar um dia você, não, eu vou mudar de caminho, e aí tem um congestionamento enorme na tua frente, pô, tá tudo bem, ó. Vou chegar um pouco atrasado porque eu peguei este caminho, eu poderia ter pego o outro. Aí quando é aquela pessoa que se culpa o tempo todo, ela vai ficar lá se maltratando. Nossa, por que que eu fiz isso? Por que que eu peguei esse caminho? Porque não, é isso que é a vida. Eu estou experimentando. Eu experimentei ir para esse caminho, eu não queria que desse errado, eu queria que desse certo. Não deu? Beleza. O que eu posso fazer? Posso virar numa rua aqui para fazer o outro? E aí é isso que a gente tem que lidar no dia a dia com essa culpa. Agora, tem aquelas pessoas que elas, como você falou, dependendo da energia forte, ela se ofende, né? E aí ela quer atacar o outro. Porque ela sabe, no fundo, que ela é culpada, mas ela não quer enfrentar aquilo, então ela ataca. Daí usa a justificativa, né? Porque assim, a pessoa que tem um gênio mais forte vai justificar o comportamento. Ah, eu sou assim porque o meu pai era assim, porque a minha mãe era assim, porque eu fui criada assim, então eu vou ser assim para sempre. Ou porque meu signo o meu é de ar, então eu esqueço tudo porque eu sou de ar e tá tudo bem. Não, gente. Aquilo, é claro, às vezes a gente vem com características, mas ficar usando tudo para justificar é fuga, né? Não olhar para essa nossa parte sombra e não reconhecer os nossos defeitos e entrar no equilíbrio para poder lidar com eles. Porque se a gente se formou com essa composição, é porque esse era o nosso melhor. E aí, como que eu vou lidar com esse meu jeito, com esse meu instinto, com essa minha característica? Verdade, Rodrigo. A pessoa tem que ser humilde primeiro para reconhecer que pode mudar. Sim, tem que querer e olhar para si, né? Olhar e aceitar. Eu não sei se é humilde, mas assim, pelo menos tem que reconhecer, aceitar, Sim. né? Que E aí, ele está pode falando sair aqui que o da cadeira. problema é que a Porque, mudança tira da zona de conforto. É isso mesmo. pois é, não é, a pessoa acha que está numa zona de conforto, né? Ela vai sair. Isso é bem engraçado. A gente está numa zona de conforto ilusória daquilo que a gente acredita que a gente é o nosso melhor. E aí, quando a gente começa a sentir essas coisas e ver que não está dando, que eu vou ter que mexer, eu vou ter que juntar um quanto de coragem, porque eu vou ter que ter coragem, eu vou ter que ter força de vontade, tenho que querer aquilo, e começa a mudar. Eu vou sair realmente de uma zona de conforto, mas que na verdade é uma zona de desconforto, porque eu estou vivendo fora da minha essência, fora do meu caminho. E é a partir do momento que eu saio dessa zona de conforto e passo por esse desconforto, eu vou encontrar realmente um outro lugar. Mas para isso a gente precisa cutucar a ferida. E assim, né? A culpa, ela libera. Eu até anotei aqui, para não esquecer qual era o hormônio. Ela faz a produção do cortisol, né? Que aumenta o estresse. Imagina, uma pessoa que se culpa, que se cobra excessivamente, ela vai ser estressada, triste, Ansiosa. pode ser cansada, pode ter muito apetite ou falta de apetite, a baixa autoestima que você falou, excesso de sensibilidade, apatia. Imagina, um sentimento pode desregular o nosso corpo, Porque não quer guardar um enfrentar. sentimento, porque não quer enfrentar, porque está nessa zona de conforto que nada tem de confortável, né? E como que a gente. Tem pessoas que elas mostram sinais, né? De que são culpadas de alguma coisa e estão lá dentro remoendo aquela culpa, né? Tem pessoas. Uma situação é isso que a gente falou, né? De ela ofende antes de escutar qualquer coisa, ela já está atacando, né? Ela evita, muitas pessoas evitam o contato visual. Quando ela se sente culpada de alguma coisa, ela não quer conversa. Ela não quer, ela evita, ela quer se sentir invisível, né? Nossa, eu não quero estar aqui, né?
E aí, quando ela precisar conversar, ela conversa bem rapidamente, já quer fugir. Ela não consegue ter uma conversa ali, um diálogo, né? É uma pessoa que está sempre, você nota o semblante dela, ela está sempre em sofrimento, é uma coisa pesada, né? Ela evita, tem a ansiedade. Muitas vezes tem aquela característica das pessoas que mentem, né? Elas mentem para fugir, né? E elas não conseguem, em primeiro lugar, se perdoar. E é difícil pedir perdão para o outro, né? Sim. Ela tem aquela dificuldade de, por mais que ela sabe que ela errou, ela tem dificuldade de chegar para o outro e falar, olha, eu errei, sabe? Você me perdoa. Essa dificuldade é enorme. Mas tem que Sim. trabalhar isso. Sabe que por muito tempo, quase a maioria da minha existência, né? Até eu chegar aqui na terapia, mas por muito tempo eu lidei com a culpa de uma forma bem agressiva. E aí eu falava, mas por quê? Porque quando eu fazia algo, como eu não tinha ideia da minha essência, não tinha ideia, né, de como eu funcionava. Quando eu falava ou fazia algo para alguém, e a pessoa reclamava, ou criticava, ou dava um problema, eu tinha uma necessidade intensa de justificar e de explicar. E aí eu queria convencer a pessoa que aquilo era bom, que não foi isso que eu fiz, que aquilo estava. Sabe? E aí eu me colocava em dúvida o tempo todo. Porque se eu falasse, é isso, a pessoa não acreditava, eu ficava tentando fazer ela entender, porque eu sentia culpa. E aí Porque, na eu verdade, ia você falar, estava tentando se convencer, né? exatamente, porque daí eu queria me convencer de que aquilo foi a melhor coisa, e para me convencer, eu ficava insistindo. Quando eu comecei a perceber, e claro, isso, gente, é só com terapia. Quando eu comecei a perceber isso, foi instantâneo, porque eu vi que eu não precisava mais ficar falando a mesma coisa. Eu eu falei. A minha verdade é minha. Acredita, acredita, não acredita, não acredita. Não parei de trazer a culpa para mim, para o meu sistema. E a culpa me desequilibrava totalmente. Sim. Só que foi um longo processo. Então, assim, às vezes, igual o Rodrigo colocou, né? Eu não tinha ideia de que era culpa. Às vezes a gente não tem ideia nem do sentimento que está ali. Porque a gente já está tão reativo, tão reativo, tão reativo, que a gente não tem ideia do sentimento que está ali. Então, é só no trabalho de análise, de tratamento, que a gente vai lá, que vai descobrir o que liga. Tem pessoas que conseguem ir nessa percepção, né? Mas é muito mais difícil. Então, mas a pessoa tem que estar aberta, né, a olhar para isso. Porque tem pessoas que elas sentem uma culpa lá no fundo, está lá guardadinha, ela quer camuflar aquilo lá com outros sentimentos, falando que são outras coisas, mas na verdade é uma culpa ali guardada. E na hora de um tratamento, na psicanálise, na terapia, ela não admite. Então, ela primeiro tem que estar aberta também a olhar para as coisas que foram feitas. E assim, não olhar como defeitos. É porque a gente tem essa tendência de eu sou ruim, nossa, eu fiz isso. Não. É olhar que, tipo assim, naquele momento, naquela situação, o teu entendimento era o melhor que você podia fazer. E não era legal aquilo, você fez e foi ruim, está tudo bem. Vai lá, olha para aquilo, admite a culpa, se perdoa, e aí, se possível, vai lá e tenta pedir perdão ou tenta arrumar a situação. Te garanto que o coração vai ficar um pouco mais leve, muito leve. Mas tem que estar aberto a olhar para isso. Sim, a Aberto partir a do momento mexer na que a gente ferida. se abre, a partir do momento que a gente se abre, a gente vai descobrindo. Então, pode ser que de cara a gente não perceba o que é, mas tem algo ali.
será que aquele comportamento é normal? Por que que eu sempre tenho que estar ali agindo daquela forma? Aquilo não me faz bem, e depois eu fico ruim, não sei o que que acontece. Vai, procura uma ajuda, procura um tratamento, procura um terapeuta. Vai fazer esse caminho para que juntos a gente possa encontrar. Porque muitas vezes a culpa não está lá escancarada. Não. Então, uma outra coisa que a gente falou, né, das pessoas, que é aquelas que atacam, é uma pessoa, tipo de pessoa também que quer agradar tudo e a todos. Ela quer agradar a todo mundo porque dentro dela ela acha que ela precisa é, justificar ou a mesmo compensar de algo que ela fez, que ela acha que é errado. Que às vezes as pessoas não acham nada do que ela está achando. Então ela vai lá e sempre é aquela permissiva, sempre vai para que o outro não brigue com ela, para que ela não seja Porque culpada de nada. tá sempre se julgando, né? Tá sempre se julgando, não aceita a parte dela que talvez ela recrimine, fique escondendo, e daí está sempre se julgando, sempre se cobrando e acha que está sempre errada. Tudo é Por isso que vai culpa sempre ser dela, a sobre a boazinha querendo fazer tudo responsabilidade. pro outro. Exatamente, exatamente. E aí fica trazendo essa responsabilidade, né? Por isso que separar qual é o nosso grau de responsabilidade no que está acontecendo, de fato, ali é bem importante para você entender se não é sua responsabilidade, você tá ali pegando, por que que você tá com aquela culpa? Aí Sim. pode ser excesso de vaidade, orgulho, aí pode ser qualquer um dos instintos desregulado, pode ser o seu lado que você ainda não reconhece em você. E aí a gente pode ir para um bom caminho. Mas, por quê? Por que que tá ali? O quanto isso está te afetando? Quanto isso te paralisa? Que às vezes a pessoa se sente tão culpada que ela deixa de ter relações, né? Relações sociais com os outros. E tudo que ela faz é errado. E aí, igual você falou, vai se fechando, vai se fechando, se fechando, se fechando, até que não consegue nem se relacionar com ninguém. Sim. Tem vergonha, E o, com medo. então, o caminho é esse. O caminho é ver de quem é essa responsabilidade, que nem você acabou de falar. E se ela achar que alguma parte é dela, ela olhar para aquilo e, e olhar para os erros dela e se perdoar, é um outro caminho, né? Sim, sim. Procurar se conhecer, ter esse autoimagem, esse conhecimento, né? Porque aí ela vai saber como ela vai desenvolver todas essas inteligências emocionais, sabendo como que ela vai pensar, como que ela vai falar, como que ela vai agir em Sim, determinadas situações. E aí, na terapia, né, nas inteligências, trabalhando essas inteligências emocionais, ela vai aprender isso a ter mais consciência da situação, de como que ela pode agir com mais equilíbrio, né? sim. Ó, o Rodrigo perguntou se a terapia pode ajudar a pessoa a sair desse casulo. Claro que pode. Com certeza. Com certeza. Eu sou prova e testemunha dessa saída. E assim, porque esse casulo, na verdade, são proteções, são formas dela se justificar e se proteger do mundo, das coisas que acontecem. Conforme ela vai se descobrindo no processo terapêutico, ela vai conseguindo se manifestar sem sentir a culpa. Não é sair atropelando todo mundo, sempre falo, né? Não é sair atropelando todo mundo, não. Ah, eu sou assim e pronto. Não, pelo contrário. É reconhecer as nossas partes e colocá-las em equilíbrio. Colocar elas a nosso favor, para trabalhar a nosso favor. Sim, vai ajudar a elevar a autoestima e ela Sim. se Ser achar mais segura, merecedora, a segura, pessoa vai ser mais né? segura. E ela achando que ela merece o que tem nesse mundo aí, ela consegue se manifestar a essência dela e falar assim, ó, sou assim, pronto. Se bancar, né? A partir do momento que você se conhece e você se aceita, esse é o principal, você aceitar do jeitinho que você é, você se banca.
E tá É, tudo bem. eu acho interessante colocar que quando a gente fala assim, a gente se banca, não é, é isso que às vezes pode confundir. A gente se banca tanto para aceitar as nossas escolhas, quanto para aceitar que a gente Os errou, erros. que a gente pode ir Sim, lá pedir desculpas para alguém que a gente talvez não tenha agido de uma forma correta, de acordo com os nossos valores, e a gente se banca nisso também, porque ninguém vai sair atropelando ninguém, pelo contrário, a gente vai ter uma fala mais sincera, a gente vai reconhecer tanto o nosso sentimento, como reconhecer no outro, né, as faltas do outro, a carência do outro, isso é, né, é sair do casulo. Isso é trabalhar com essa culpa para que a gente manifeste da melhor forma. Isso é falar que a gente se banca. Porque a gente pode ser vulnerável, não tem problema. A gente sente vergonha, não tem problema. sim, com certeza. E é através desse autoconhecimento que a gente vai trazendo para o nosso equilíbrio, para a nossa essência. Quem somos nós de verdade neste mundo? E tá tudo bem, sabe? A gente sempre se coloca muito para baixo, se critica demais. Não, vamos virar o jogo, vamos pensar positivo, vamos se olhar, vamos, né, em primeiro lugar, gostar da gente, do jeitinho que a gente é. Né? E a partir do momento que a gente E, se gosta, a gente olha para o espelho e fala assim, nossa, você deu bem hoje, você está legal, você está bonito, você eleva a sua autoestima e tá, fiz um erro ali, saí para a rua, aconteceu alguma coisa de errado, olha, me perdoa, eu sei que eu errei, eu sei que está errado. E aí não vai carregando essas culpas no ombro, não, fica muito pesada a vida. A vida tem fica, que ser um pouco mais leve. ó, a Mônica, não é a Mônica falando que é libertador, ela tá fazendo, fez tratamento comigo e tá fazendo psicanálise agora. Ó, que legal, não é Sim, libertador? É isso aí do casulo é libertador, gente. A gente não precisa viver preso nesses sentimentos. A gente pode sim viver melhor e se libertar, com certeza. Leia, acho que era isso nosso recado, né? sim. E essa De foi a hoje. primeira live de 2023. Nós vamos fazer muito mais esse ano. E coloca lá ou no meu Insta, ou no Insta da Ju, algumas ideias do que vocês querem, alguns temas que vocês querem escutar neste ano com a gente, e a gente vai trazendo, né? Isso aí. Obrigada por todos que participaram, interagiram, isso mesmo. Pode colocar aqui as opiniões de vocês, é bem importante para a gente, tá bom? A gente se vê qualquer dia, qualquer hora, né, Débora? Beijo Isso. para todos. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau para todos e gratidão pela participação aí. Muito obrigada.